Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Eu gostaria de tomar o Salmo 89 para a nossa oração neste estudo bíblico de hoje. O Salmo 89, o Salmo que fala da brevidade da vida. Que a vida é breve, mesmo que seja longa, mesmo que vivamos 80, 90 anos, a vida na Bíblia é vista como um tempo curto, um tempo breve, quase insuficiente para agradar a Deus. Mas na realidade o tempo que Deus nos concede viver é suficiente, chega. Se nós o vivermos bem, chega e sobra para podermos agradar a Deus. Ou melhor, é o suficiente, é o que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. Então vamos tomar o Salmo 89 como introdução ao nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fostes nosso refúgio de geração em geração. Antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Reduzis o homem à poeira e dizeis: filhos dos homens, retornai ao pó. Porque 1000 anos diante de vós são como o dia de ontem que já passou, como uma vigília da noite. Vós os arrebatais, eles são como um sonho da manhã, como a erva virente, que viceja e floresce de manhã, mas que à tarde é cortada e seca. Sim, somos consumidos pela vossa severidade e acabrunhados pela vossa cólera. Colocastes diante de vós as nossas culpas e os nossos pecados ocultos à vista dos vossos olhos. Ante a vossa ira passaram todos os nossos dias. Nossos anos se dissiparam como um sopro. 70 anos é o total da nossa vida. Os mais fortes chegam aos 80. A maior parte deles, sofrimento e vaidade. Porque o tempo passa depressa e desaparecemos. Quem avalia a força da vossa cólera e mede a vossa ira com o temor que vos é devido? Ensinai-nos a bem contar os nossos dias, para alcançarmos o saber do coração. Voltai-vos, Senhor. Quanto tempo tardareis? E sede propício aos vossos servos. Cumulai-vos desde a manhã com as vossas misericórdias, para exultarmos alegres em toda a nossa vida. Consolai-nos
tantos dias quantos nos afligistes, tantos anos quantos nós sofremos. Manifestai a vossa obra aos vossos servidores e a vossa glória aos seus filhos. Que o beneplácito do Senhor nosso Deus repouse sobre nós. Favoreceis, Senhor, as obras das nossas mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho das nossas mãos. Amém. Então, queridas e queridos ouvintes, retomamos o nosso estudo do livro dos Provérbios. Começamos na semana anterior com uma introdução ao livro dos Provérbios. Hoje vamos estudar Provérbios 1, versículo 1 ao versículo 19. Então, o nosso tema de estudo hoje é Provérbios 1, capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 19. Na semana passada fizemos uma introdução, uma visão geral ao livro dos Provérbios. Até propusemos uma divisão, uma pequena estrutura deste livro. Quanto ao texto que vamos estudar hoje, notar que podemos dividi-lo em duas partes, versículos 1 ao versículo 7, e a segunda parte, versículo 8 ao versículo 19. Versículos 1 a 7 é sobre a finalidade dos provérbios. Esta primeira parte fala da finalidade dos provérbios, versículos 1 a 7. A segunda parte é sobre a companhia dos maus. A segunda parte, versículos 8 a 19, a companhia dos maus. Então, podemos passar imediatamente, digamos, ao nosso texto. Vou ler assim rapidamente o texto em estudo. Para aqueles que não têm a Bíblia, podem acompanhar, ou até, digamos, sim, podem acompanhar a exposição. Eu vou ler estes versículos e gostaria de propor que todos tenham o texto bíblico do livro dos Provérbios 1 a 19. Assim diz o texto: Provérbios de Salomão, filho de David, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência, para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Esta é a primeira parte, versículos 1 a 7. Agora, a segunda parte, versículos 9 a 19. Dizia, versículos 8 a 19. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento da tua mãe.
Isto será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. Meu filho, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, faremos emboscadas para derramar sangue, armaremos ciladas ao inocente sem motivo, como a região dos mortos, devoremo-lo vivo, inteiro, como aquele que deixe a cova. Nós acharemos toda a sorte de coisas preciosas. Nós encheremos as nossas casas de despojos. Tu defrontarás tua parte conosco. Uma só será a bolsa comum de todos nós. Oh, não andes com eles. Afasta os teus passos de suas sendas, porque seus passos se dirigem para o mal e se apressam a derramar sangue. Debalde se lança a rede diante daquele que tem asas. Eles mesmos armam emboscadas contra seu próprio sangue e se enganam a si mesmos. Tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza. Arrebata a vida àquele que a detém. Então, esta é a segunda parte do texto que estamos a estudar hoje. Então, começamos. Primeira parte, versículos 1 a 7. Dizia, aqui está descrita neste trecho a finalidade dos provérbios. Assim começa, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de David, rei de Israel. Na semana passada dissemos que, embora o texto diga Provérbios de Salomão, não são todos de Salomão. Foram escritos por vários autores e de diferentes épocas. E explicamos porque que se diz, então porque que se atribui os provérbios a Salomão, porque era um homem, digamos, proeminente em sabedoria, e era comum na antiguidade atribuir a alguém para poder preservar, digamos, alguma coisa, ou uma sabedoria de uma pessoa simples e pobre, podia facilmente perder-se. Então, para poder conservar a sabedoria daquela pessoa humilde, daquela pessoa pobre, era atribuída a uma pessoa famosa. Não quer dizer que a pessoa famosa não fosse sábia, não. A pessoa já devia ser sábia, mas quase que todas as outras sabedorias eram atribuídas a esta pessoa para que pudesse ser conservada toda aquela sabedoria e também pudesse ser seguida. Então, Provérbios de Salomão, filho de David, rei de Israel. Versículo 2 diz o seguinte: para conhecer a sabedoria e a instrução. Então, vamos explicar aí. Para conhecer quer dizer para dar a conhecer, para transmitir. Então, estes provérbios visam dar a conhecer, transmitir a sabedoria, diz o texto, para dar a conhecer a sabedoria. O que é a sabedoria? A capacidade de interpretar o sentido dos acontecimentos, a capacidade de orientar a própria vida. Então, provérbios têm esta finalidade, dar a conhecer a sabedoria, ensinar a capacidade de orientar a própria vida, a capacidade de interpretar o sentido dos acontecimentos. E diz, dar a conhecer a sabedoria e a instrução. O que são instruções? O que é instrução aqui? São conselhos e valores aprendidos dos mais velhos. Então, dar a conhecer os conselhos e os valores dos mais velhos, que provém dos mais velhos. Depois o texto diz, para compreender as palavras sensatas. O
que são palavras sensatas? Palavras que fazem sentido. No meio de muitas palavras, também naquele tempo, muitos pregadores, muita coisa que se dizia de Deus e da vida, no meio de muitas coisas, era urgente saber discernir o que fazia sentido, no meio de tantas coisas que se diziam. Então, aí vemos, então, o versículo 2 quer dizer isso. Para transmitir sabedoria, a capacidade de interpretar o sentido dos acontecimentos na minha vida, porque há muita gente que não interpreta o que acontece na sua vida, simplesmente aceita, mas não o interpreta. É preciso saber interpretar. Morre alguém, é preciso saber interpretar o contexto, como a mensagem que me deixa a morte, uma doença grave, um acidente, tudo, os acontecimentos da minha vida devem ser interpretados. E é só através da sabedoria divina. Depois, fala-se também da instrução, a capacidade de acolher conselhos e valores dos mais velhos. Não se pode viver de coisas novas, apenas de novidades. Deve-se conservar a sabedoria, os conselhos e os valores dos mais velhos. E depois diz também que os provérbios visam ajudar a compreender as palavras sensatas. Quer dizer, aquilo que faz sentido no meio de tudo aquilo que me é dito. O que faz sentido? No meio de todos os conselhos que me dão, de tudo aquilo que me dizem, de tudo que me dizem, o que faz sentido? O que é o essencial para mim? De tudo aquilo que se diz, de todas aquelas pessoas que vêm para me aconselhar na situação em que eu estou a viver, faça isto, faz aquilo, mas de tudo isto, o que faz sentido? E a pessoa pode chegar a fazer isso através da sabedoria. Então, o provérbio visa, não é? Tem a finalidade de transmitir esta sabedoria, o provérbio bíblico. Depois, claro, hoje não vamos ver os provérbios como provérbios, mas depois vamos analisando cada provérbio e nós iremos ver que, de fato, cada provérbio visa transmitir sabedoria para tudo isto o que estamos a dizer. Vamos ao versículo 3. Para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão. Diz o versículo 3. Explicando. Para adquirir as lições do bom senso. Aí está a repetir o anterior. Quando aqui no versículo anterior, onde se falava no versículo 2, que fala de palavras sensatas. Mas depois acrescenta lições da justiça. A justiça é um valor que se acrescenta aqui. O que é a justiça aqui no livro dos Provérbios? É não fazer acepção de pessoas. A justiça não era apenas nas leis escritas, mas era na vida, nas atitudes, nas opções do dia a dia, em como a pessoa se relaciona com os outros, não desprezar ninguém, não discriminar ninguém, independentemente da sua categoria, da sua classe, da sua condição social. Justiça era isso. Não fazer distinção de pessoas, acepção de pessoas. Então, o provérbio visa isso, ajuda. E veremos. Depois diz, lições para dar lições da equidade. Equidade tem, aqui, no contexto dos provérbios, tem a ver com uma vida imparcial. A equidade, uma vida imparcial. Que sabe, digamos, ter uma posição
neutra, sobretudo quando se trata de não favorecer alguém. Não favorecer alguém, mas, como dizíamos antes, tomar uma decisão justa. E depois fala de que o provérbio ajuda a adquirir retidão. Retidão. Retidão é uma vida, aqui tem a ver com a vida íntegra. Uma vida reta, uma vida íntegra. Então, como vemos aqui, os provérbios, quem os assimila consegue também, digamos, viver uma vida íntegra. Uma vida íntegra, imparcial e sem acepção de pessoas. Uma vida íntegra. Agora, se quisermos aplicar a nossa vida hoje, então, a integridade na vida também dos que cremos em Cristo, pessoas íntegras, pessoas que possam, de fato, diria, pessoas capazes de viver o que creem, pessoas capazes de viver o que pregam. Aqui é um desafio muito grande também para o cristianismo, para os casais, para os jovens, para os catequistas, para todos, para os consagrados, para os padres, para os missionários. A integridade de vida continua a ser um desafio hoje. Vamos ao versículo 4, ainda sobre a finalidade dos provérbios, para dar aos simples o discernimento, diz o versículo 4, para dar aos simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Vamos explicar. Para dar aos simples aqui quer dizer humildes, pobres, o discernimento quer dizer o quê? A capacidade de distinguir o bem do mal. Então, o pobre, o humilde pode distinguir o bem do mal. Mesmo aquele que nunca foi à escola, não tem nem primeira classe, pode distinguir o bem do mal. Depois, ao adolescente, o provérbio visa dar a ciência. O que é ciência aqui nos provérbios? É um conhecimento não só teórico, mas prático da vida. O conhecimento teórico, mas também prático da vida. E não só das coisas, mas da vida. Então, o adolescente precisa de ciência. Não viver nas nuvens, mas ser prático. Depois, diz aqui, ao adolescente também, os provérbios dão reflexão, a capacidade de uso da razão que deve acompanhar todas as decisões e ações da pessoa. Então, o que é importante é que a reflexão é o uso da razão que deve acompanhar as decisões e ações da pessoa. Então, aqui também o pobre, o humilde, o adolescente, todos precisamos que as nossas decisões e ações sejam todas acompanhadas, digamos, pela reflexão, uso da razão, não só emoções e desejos, mas razão, a capacidade de refletir sobre as decisões que estou a tomar e sobre as ações que eu realizo. Versículo 5. Que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência. Que o sábio escute, quer dizer, não deixe de escutar, e aumentará o seu saber, quer dizer, a sua sabedoria. E o homem inteligente adquirirá prudência. Prudência aqui quer dizer humildade. Então, aquele que já é sábio, não deixe de escutar para poder aumentar a sabedoria. E aquele que é inteligente, aquele que estudou, aquele que tem títulos,
adquirirá prudência através da sabedoria. Prudência, humildade. Aqui prudência quer dizer humildade perante aquilo que você estudou, perante os títulos, perante os títulos acadêmicos, a classe, a faculdade ou o trabalho que você tem. Muita humildade perante tudo isso. É tudo deste mundo. Todos esses títulos ficam neste mundo. Então seja humilde, é o que está a dizer aí o texto. Versículo 6. Para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e os seus enigmas, que diz o versículo 7, para compreender os provérbios. Provérbios, os ensinamentos do povo, os ensinamentos os ensinamentos dos adultos. As alegorias são as comparações que se fazem quando a pessoa ensina. As máximas dos sábios são os ensinamentos dos sábios. Enigmas são as lições contidas também nesses ensinamentos dos sábios. Então aqui não precisamos comentar muito. Aqui o importante é reconhecer que os ensinamentos dos adultos estão cheios de sabedoria, carregados de sabedoria que deve ser assimilada. E versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quer dizer que o verdadeiro sábio é aquele que teme o Senhor. Os insensatos são os desajuizados, os que não têm juízo, desprezam a sabedoria e a instrução, diz aí o texto, né? Já explicamos sabedoria, instrução, o significado ali em cima. Então, os desajuizados desprezam a sabedoria e a instrução. Então é muito importante para nós também hoje este versículo 7. Se a pessoa quer, quer adquirir a sabedoria, terá que temer o Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor não é medo, é respeito. É respeito, é submissão. Submissão a Ele. Submissão total a Ele, de toda a minha vontade a Ele. Então aí começa. É o princípio da sabedoria. Quando eu me submeto aos ensinamentos de Deus, aí começa a verdadeira sabedoria. E depois diz: os insensatos desprezam a sabedoria. Os desajuizados, os que não têm juízo, desprezam a sabedoria, não querem aprender de ninguém. Mas esses são desajuizados, é gente sem juízo. Agora, é claro que nós vivemos hoje numa realidade em que, de fato, a sabedoria é desprezada. Vivemos tudo de internet, vivemos tudo de vídeos, mas tendemos a desprezar aquela sabedoria que se transmite, que vem dos nossos avós, bisavós, que é uma sabedoria que nos ajuda, de fato, a interpretar os acontecimentos na nossa vida. Então, até aqui é a primeira parte, versículos 1 a 7. Façamos uma brevíssima pausa para depois passarmos à segunda parte, versículos 8 a 19 do capítulo 1 do livro dos Provérbios. Uma brevíssima pausa musical. Aleluia.
Bem-vindos, irmãos, à segunda parte do Raio-X da Bíblia de hoje. Estamos a estudar o livro dos Provérbios, capítulo 1, versículo 1 a 19. No primeiro tempo, na primeira parte, fizemos um comentário dos versículos 1 a 7 sobre a finalidade dos provérbios. Vamos passar agora ao tema que aparece nesta segunda parte, a companhia dos maus. A companhia dos maus. Agora, o livro dos provérbios também visa responder a uma realidade, erosão do tecido ético, imoralidade, corrupção, desobediência dos filhos, irreligiosidade. Então, por isso é que neste primeiro capítulo o livro fala também da companhia dos maus. Era uma realidade. Então, vamos comentar em prática em 5 pontos. 5 pontos. Primeiro é ouvir a instrução dos pais. Segundo é resistir às seduções dos maus. Terceiro, fazer amizade, não fazer amizade com os maus. 4, confiar nas capacidades que Deus me concedeu. 5, não apegar-se às riquezas. Então, ouvir a instrução dos pais. Encontramos-lo nos versículos 8 a 9. 8 e 9. Versículos 8 e 9. Ouve, meu filho, a instrução do teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Aqui, pai e mãe são apresentados como os primeiros transmissores de sabedoria. Os primeiros transmissores da sabedoria. Os primeiros instrutores na sabedoria são os pais. Infelizmente, aqui constatamos que há pais que não transmitem sabedoria, pais que dão tudo aos filhos, mas não transmitem sabedoria. Dão boa educação, roupa de última moda, dão tudo aos filhos, mas não transmitem sabedoria. E cuidado, aqui fala-se de todos os filhos, de todas as idades, não apenas os adolescentes aqui. Então, o pai e a mãe continuam a transmitir sabedoria. O filho precisa do pai e da mãe. Mesmo quando este filho já estiver casado, no seu lar, os conselhos do pai, os conselhos da mãe, continuam a ser necessários. Por isso é que a Bíblia aí diz, no versículo 8, ouve, filho, a instrução de teu pai, não desprezes o ensinamento da tua mãe. É um pecado grave desprezar as palavras da mãe. É um pecado grave desprezar a instrução do pai. É um pecado grave. Os jovens e adolescentes deveriam saber isso, mas todos, também os adultos que desprezam os ensinamentos dos pais. É um pecado grave que os filhos cometem, não é? Versículo 9. Isto será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. Quer dizer, o escutar, o não desprezar os ensinamentos da mãe e do pai é como um diadema. É glória, felicidade. Glória, felicidade. Aqui, diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Esta é uma maneira simbólica de falar, não é? Que promete-se glória e felicidade a quem acolhe desde jovem a sabedoria dos pais, do pai e da mãe. A pessoa será gloriosa e feliz. A Bíblia usa essa palavra de diadema de graça na cabeça
e colar de ouro no pescoço. Então, simplesmente quer dizer glória e felicidade para quem, desde jovem, aprende a escutar os conselhos dos pais. Mas isto é assim, é verdade, a Bíblia não mente, é palavra de Deus. Os jovens, sobretudo, e adolescentes devem acreditar nestas palavras. Agora, há quem diz que há quem pode não ter pais, é órfão, mas tem irmão mais velho, tem tios, tem primos mais velhos. Então aqui é o mais velho, né? É o mais velho. Pode ser pai, mãe, irmão mais velho, irmã mais velha, não é? Mas a pessoa então será gloriosa e feliz. Os versículos 10, 11, 12, 13 a 14 falam de resistir às seduções dos maus. Diz, versículo 10, meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Agora, comentando aqui, resistir às seduções dos maus é imperativo, é muito importante. Resistir às seduções daqueles que não alinham com a sabedoria transmitida pelos pais. Pecadores aqui são os que não abraçam a sabedoria divina, aqueles que se deixam guiar pela sabedoria meramente humana. Então é preciso resistir às seduções dos maus. E como dizia, isto encontramos também no versículo 11, 12, 13 e até versículo 14, não é? Então aqui o importante é sabermos que o livro dos Provérbios visa ajudar as pessoas a resistir às seduções dos maus. Na sociedade há sempre gente má, gente com má intenção. Agora é importante que as pessoas aprendam a reconhecer estas pessoas, a identificar os maus e para poder fugir deles. Agora, cada um deve aplicar isto à sua realidade. Se você é casado, então saiba identificar quem é o mau para a sua relação, para o seu matrimônio. Se você é jovem, identifique quem são os maus para si. Se é estudante, quem é o mau? É aquele que talvez não quer que tu estudes bem e progridas. Então, cada um deve aplicar. Então, quem são as pessoas más? Quem são estes maus que eu devo, de fato, a quem eu devo resistir? Fugir delas. Então, ter a coragem de resistir às seduções dos maus. E esta pequena parte, o versículo 14 diz: tu desfrutarás tua parte conosco, uma só será a bolsa comum de todos nós. Aqui está a reiterar a necessidade de resistir às seduções. A maneira de eles seduzirem, sobretudo, é através de mentiras. Os maus mentem, enganam, fazem falsas promessas, visando desviar ou corromper ou destruir a vida, destruir o casamento de alguém, destruir a vida, destruir o futuro. Então, os maus são desses, destruir o ambiente familiar de alguém, destruir a relação. Então, é preciso fugir, afastar essas pessoas. A palavra de Deus recomenda afastar essas pessoas, não fazer amizade. De fato, esta é a parte seguinte, versículos 15 e 16. Não fazer amizade com os maus. Diz: não andes com eles, afasta os teus passos de suas sendas. Aqui reforça-se a proibição de não andar com eles, porque os seus passos se dirigem para o mal, diz a Bíblia aí no versículo 16, e se apressam a derramar sangue. Os maus fazem o mal e até podem matar. O mal repetitivo
leva a cometer homicídio, até a matar, até a derramar sangue. O derramar sangue é fruto de uma cultura da morte. Uma cultura que não cultiva a vida, cheia de mentiras e enganos, uma vida egoísta. Então, que não há como fazer amizade com os maus, porque a pessoa vai aprender a viver no mal e pode chegar até a cometer coisas piores. Por isso é que há também matrimônios que não destruídos. As pessoas começam a chorar. Eu nunca imaginei que ia romper o meu matrimônio. Nunca imaginei que o meu filho ia cair na droga. Nunca imaginei que o meu filho seria ladrão. Nunca imaginei. Porque caiu na companhia dos maus, começou a fazer o mal, isso de forma, digamos, repetida. Então, pouco a pouco foi crescendo no mal e caiu, digamos, numa situação muito difícil. Então, é próprio aqui a necessidade de conhecer os provérbios. Depois, versículos 7 e 18, apelam à confiança nas capacidades que Deus me concedeu. De balde se lança a rede diante daquele que tem asas. Aqui descreve-se o homem sábio como um pássaro, não? Que não é apanhado com uma simples rede. Ele é capaz de voar, escapar, refugiar-se em lugar seguro. Então, de balde, inutilmente, se lança a rede diante daquele que tem asas. Então aqui nós temos asas, cada um de nós tem asas, pode voar, pode escapar à rede dos maus. Todos podemos escapar à rede dos maus, aqueles que nos querem estragar a vida, o futuro, os sonhos, podemos. Aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos querem conduzir por mau caminho, aqueles que não gostam de nós, aqueles que fofocam contra nós. Nós temos asas. Então temos que confiar nas nossas capacidades de esquivar essa gente e voar dessa gente, não é? Depois, e por último, no fim, fala-se aqui o versículo 19 de não apegar-se às riquezas. Diz o versículo 19: tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza, arrebata a vida aquele que a detém. O querer enriquecer a todo custo pode envolver pecados, envolver tentações, envolve fraudes, atividades ilícitas, crimes. Tudo isto acontece àqueles que desprezam a sabedoria e a instrução dos seus pais. Todo aquele que despreza a sabedoria e a instrução dos seus pais corre o risco de envolver-se neste apego às coisas deste mundo, que envolve pecado, tentações, crimes, atividades ilícitas, fraudes. Então, queridos irmãos, podemos ficar por aqui. O importante primeiro, que o que acabamos de fazer enquadra-se dentro daquilo que é uma introdução ao livro dos Provérbios. Ao livro dos Provérbios. Vimos versículos 1 a 19 do capítulo 1, e para a semana vamos continuar com o versículo 20, que já são os provérbios. Já vamos analisar os provérbios, cada um. Agora, esta introdução ajuda-nos a ver, a nos situar no contexto dos provérbios, a finalidade dos provérbios e também por que os provérbios foram escritos. Este primeiro tema sobre resistir às seduções, sobre a companhia dos maus, coloca-nos na realidade daquele tempo,
uma realidade de falta de ética, de imoralidade, de muita corrupção, desobediência dos filhos, de irreligiosidade. Então, o livro, ou os provérbios que vamos aprofundar a partir da próxima semana, colocam-se nesse contexto. Então, nós, hoje, com este programa, podemos já adentrar-nos nos provérbios com toda a fé. Neste caso é mesmo com fé, porque são conselhos de Deus. Estes provérbios não são meros conselhos humanos, são conselhos de Deus para a nossa, como diz o texto, para a nossa felicidade e a nossa glória, para que possamos ter este diadema de graça e colar no nosso pescoço, quer dizer, possamos ser coroados, premiados por Deus. Então, obrigado pela atenção dispensada, que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãos e irmãs. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.